eu vi uma grande multidão, enorme, e tinha como que um palco, e um homem falava lá de cima daquele palco. E quando eu chegava, antes de eu chegar para ver esse homem, que eu não consegui ver, Deus me mostrou um terno e gravata. Um terno e uma gravata assim no ar. Deus me mostrou isso. Esse terno e gravata assim se mostrou para mim. E não sei por que eu me veio a lembrança dos assembleianos por ver esse terno e essa gravata. Amém. Eu também vi um lugar onde estava muita guerra, muita gente. O cenário era uma guerra terrível. Então eu entendi que era Tel Aviv. O cenário daquele lugar era como se fosse o próprio inferno. De tanta guerra, de tanta coisa assim, um quadro, me apresentou um quadro pintado assim terrível, o céu, as pessoas, tudo devastado, terrível aquele local. Amém. Enquanto eu estava clamando, eu vi uma noiva, mas essa noiva estava toda suja. O seu rosto parecia o rosto de um cadáver, todo destruído. Então eu orei e perguntei. Na verdade, eu entendi já desde o começo que era noiva de Cristo, essa igreja que está caída. Então, quando eu olhei aquela situação terrível, e ela estava dentro de uma igreja que estava tudo escuro, assim, e engraçado que essa igreja se apresentava para mim como um templo católico, verdadeiramente como o ecumenismo entrou junto nos evangélicos. Então eu fiquei ali dentro e eu entendi que só a restauração pode mudar essa noiva. E eu perguntei para Deus se era possível reverter esse processo terrível. E eu entendi pelo Espírito que sim, que a restauração pode mudar esse processo dessa noiva. Amém. Quando eu estava orando, eu vi Jerusalém e vi a construção, o começo da construção do terceiro templo. Então eu vi o terceiro templo pronto. Então ali eu vi uma espada grande de luz descendo, onde é o terceiro templo. E eu vi uma grande águia subindo em cima daquela espada. Então aquela visão eu fui saindo de longe, fui indo embora e eu tentava com todas as minhas forças voltar para continuar vendo, mas não teve jeito, o Espírito me levou para longe. Amém. Eu fui levado em espírito, onde estava acontecendo um show. E eu vi demônios em cima do palco e eu vi muita gente cantando. E a pessoa que tocava piano não era uma pessoa, mas era um demônio que estava tocando piano. Atrás do palco, eu vi um grande demônio se apresentando. E eu consegui ver algumas cantoras gospels, né, evangélicas, cantando ali no palco. Eu vi a Ana Paula Valadão e eu vi a Aline Barros cantando. Só que aquele cenário naquele palco era só demônios, pra tudo quanto é lado, uma coisa horrenda. Demônios para tudo quanto é lado. Amém. Eu vi também quando muitas pessoas caíram num grande poço, um poço muito grande. E quando uma delas estava caindo, ela puxou a roupa branca de um irmão que estava na ponta desse poço, como quem visse as pessoas que estavam caindo. Na verdade, ele se aproximou demais dos caídos. Então,
essa pessoa agarrou as vestes dele e puxou a calça branca e essa pessoa não caiu. Eu entendi que era um irmão da igreja. Ele não caiu, mas as suas vergonhas foram mostradas. Ele ficou nu. A calça dele foi arreada até embaixo, sim. Amém. Eu via também uma pirâmide, mas não era uma pirâmide egípcia, era uma pirâmide maia, com aquelas escadas maias. E eu vi quando um grande anjo desceu do céu e lá do céu ele lançou uma lança que pegou naquela pirâmide maia. Então eu pude ver milhares de milhões de pessoas. E eu entendi que isso dali era aquilo que os maias têm deixado, aquela cultura maia que eles têm deixado sobre essa terra, essa cultura demoníaca. Amém. Quando bem no começo do clamor, assim, depois de uns 11 minutos por aí de clamor, eu vi quando uma espada de ouro desceu. Era uma espada totalmente diferente. Eu vejo muitas espadas. Às vezes eu não falo, mas eu vejo espada toda hora. Quando eu estou orando, eu vejo muitas espadas. Isso é frequente para mim. Eu vejo espadas constantemente, mas essa espada, ela era de ouro. E quando ela caiu na terra, ela era como aquelas espadachins dos três mosqueteiros, assim, naquele sentido. E ela era muito grande. Quando eu cheguei perto dela, eu via que ela tinha por ela, assim, pela lâmina dela, quando ela enterrou na terra, como que escadas. E eu via pessoas passando por essas escadas nessa espada de ouro. Amém. Pastor, eu tive uma visão terrível. Eu vi uma mulher com suas pernas abertas e dentro dela nascia um filho. E essas pessoas que estavam em redor dela eram tudo de magia negra, tudo demônios, assim, representando demônios, mas eram homens. Eu vi que eram homens. Então, esse filho dessa mulher nasceu, e quando essa criança nasceu, esse homem pegou e cortou a cabeça da criança, e saiu sangue dali, e ele jogava esse sangue em cima de uma foto, e essa foto era do Senhor, pastor. Ele jogava o sangue dessa criança morta em cima dessa foto. Amém. Eu vi também quando um grande meteoro veio do espaço e acertou um local da Terra. Eu não sei onde é, mas eu vi quando ele caiu. Eu vi quando ele veio do espaço, entrou na atmosfera e acertou a Terra. Paz, pastor. Pastor, no início da oração, Deus me mostrava uma chuva fina que caía sobre os irmãos. E na proporção que a oração continuava, essa chuva ia aumentando dentro da igreja. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava a igreja como um grande pilotão. E eu vi os irmãos todos vestidos para ir para uma guerra. Muitos com espada nas mãos, vestidos de armadura, capacete. E eu via, pastor, o Senhor na frente, como se estivesse passando as últimas orientações do que iria acontecer, de como nós deveríamos proceder naquela guerra. E quando eu olhei novamente para os irmãos, eu não via mais somente irmãos, eu via anjos também, junto com os irmãos, saindo para essa guerra. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostra a igreja marchando, os irmãos todos marchando, um grande pilotão, juntamente com os anjos. Foi uma festa, uma alegria, e era se dado o brado de vitória, o grito de guerra. Foi algo assim muito tremendo mesmo. Paz, pastor. No primeiro momento que o senhor Elias pegou o microfone para começar a orar, eu vi
aquele lugar onde derramaram sangue em cima da sua foto. Eu vi quando 2 anjos desceram e um deles pegou a foto, o sangue, e limpou ela com pano branco. Limpou ela com muito carinho e cuidado. E a foto que eles estavam usando é aquela foto que o senhor está nas grades, assim, a mesma da capa do livro. Amém. Eu vi logo no começo como se fosse uma faca enferrujada, bem velha, assim, um punhal. Não era muito grande, mas era um punhal, assim, bem enferrujado, assim, velho. E eu não entendi essa visão, mas no decorrer do clamor, eu fui pedindo a Deus para entender essa visão. Então, o Espírito de Deus me disse que esse punhal é um punhal que foi dado para as assembleias. E enquanto estava falando isso, eu vi um anjo entrar com esse punhal e deixar ele aí no templo. E o Espírito continuou me falando. Esse punhal é aquilo que foi dado às assembleias e eles negligenciaram. Esse punhal significa as contendas no trabalho por ser crente, os xingamentos no meio da rua, todas as perseguições familiares, todos aqueles que menosprezam o povo de Deus. Isso significa esse punhal. E eu trago a vocês este punhal, porque eles não são mais dignos. E esse punhal estava enferrujado e esquecido. E aqui, novamente, ele será revigorado e vivificado no meio do meu povo. Assim diz o Senhor. Quando o irmão Cícero orava, eu via na sua mão, irmão, uma lança. Você estava orando e na sua mão ficava uma lança. Amém. Quando o senhor Elias orou pelos terreiros de Macumba, o anjo da justiça me levou em espírito e nós entramos dentro de um terreiro de Macumba onde estava sendo realizada nesse momento uma sessão. E estava aqueles atabaques, os batuques, todo o povo em redor, aquelas danças deles, e eu e o anjo da justiça paramos dentro do terreiro. E de repente entrou um poder naquele lugar, uma coisa incrível, como se fosse uma bomba explodindo naquele local. E esse poder explodiu e se emanou por tudo aquele lugar. E até os batuques pararam. Todos os demônios que estavam incorporados saíram, todos eles. E as pessoas que lá estavam ficaram assim, olhando uma para a outra, atônitas, sem saber o que fazer, porque todos os demônios saíram do corpo daquelas pessoas e não tinha mais condições de continuar aquela sessão de macumba. Amém. Quando o senhor Elias orava pelos políticos, pelos governantes, enfim, nesse momento eu entrei em espírito dentro daquela câmara, não sei o nome, lá naqueles lugares de Brasília, aqueles corredores. E eu vi um homem, e esse homem botava a sua mão direita para trás, e outro homem vinha e lhe entregava dinheiro na mão. E ele pegava aquele dinheiro, e naquele momento a barriga dele crescia muito. Crescia, ia crescendo até arrastar no chão. Então o corpo dele também foi crescendo e atrás dele cresceu uma cauda nele. E ele virou um corpo de um dragão robusto, assim, um dragão gordo.
Então o anjo da justiça que estava do meu lado cortou a cabeça desse homem. E eu vi o rosto desse homem. Era um homem de cabelo preto, de óculos, mas eu nunca vi esse homem na minha vida. Então eu recebi um nome, Rodrigo Janot. E eu fui até o Google agora para dar uma pesquisada, né? Eu entrei e dei uma olhada. E esse homem tem cabelo branco. E eu fiquei abismado. Eu disse, por que esse homem tem cabelo branco? E descendo as fotos, encontrei uma foto desse Rodrigo Janot, que ele estava de cabelo preto quando ele era mais novo. E exatamente este que eu vi. Ele de cabelo preto, quando ele ainda tinha cabelo preto. Então eu entendi, eu tive esse discernimento, que Deus está cobrando coisas dele, desde o passado dele, que Deus está cobrando agora. Amém. Quando o Senhor Elias orava por Ivanir dos Santos, eu vi, quando o anjo da justiça ficou do seu lado esquerdo, e uma adaga enterrou ela no seu coração e torceu dentro do coração dele aquela adaga, e ele ficou ali estrebuchando como quem tem um ataque cardíaco, e ficou ali se estrebuchando, e o anjo da justiça ficou vendo e saiu, e ele ficou com aquela adaga enterrada e morreu ali. Amém. Deus me deu uma visão de um irmão que está aí. Ele tinha como que um arco na cabeça, um arco de ferro que cercava a sua cabeça um pouquinho para frente da orelha, e nesse arco tinha muitos parafusos. Tinha vários parafusos em cima desse arco, e me pareceu que prendia a sua mente. Amém. Eu vi quando um anjo estava no meio de uma batalha, uma armadura muito forte, uma armadura de prata, muito forte. E esse anjo tinha na sua mão um cálice, e ele corria pelo meio dessa batalha com aquele cálice, como que protegendo aquele cálice, e muitos guerreavam ao seu redor. Amém. Eu via no Senhor Elias um capacete, um elmo, que fechava o seu rosto inteiro, protegia todo o seu rosto. E no meio dele como se tivesse uma abertura, mas ele fechava todo o seu rosto todo estava protegido. Amém. Eu via quando 4 anjos entraram pela porta, cada um segurando num lado de uma arca, como se fosse a arca da aliança. E eles vinham com ela no ombro e pararam no meio da congregação. E ela foi aberta, e dela emanou um poder muito grande, como uma luz de ouro saiu de dentro dela, assim, invadiu o templo. E também vi quando o outro anjo entrou com 2 pedras escritas, como se fosse as tábuas do testemunho, as pedras com os 10 mandamentos, e jogou no meio da congregação, e ela ficava flutuando. Amém. Quando estavam orando pela África, eu vi lá a casa onde eles se reúnem para ouvir o culto, e atrás daquela casa, do lado, tem uma porta que entra, e do outro lado, né, ela tem a parte que vocês ouvem aí, tem a porta, do outro lado tinha o anjo. Do lado direito, de quem, como se eu estivesse vendo da frente do computador,
Então, do lado direito ali estava um grande anjo, mas um grande anjo mesmo, muito grande. Um anjo enorme estava aí. Amém. Quando o irmão Altair estava orando pelas bocas de fumo, eu vi um anjo adentrando a igreja. Um anjo muito grande. O seja, era enorme. E era um anjo com uma expressão fora do comum. Era um anjo que, no olhar para ele, causava medo. E ele ficava olhando enquanto estava sendo orado pelos traficantes e pelos que fazem o refinamento, enfim, pelo tráfico de droga, né? Ele ficava olhando para os irmãos, procurando quem estava com medo. Isso que esse anjo veio fazer aí dentro. Eu tenho uma palavra do Senhor. Maior é o que está em ti do que está no mundo. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu vi ele por trás assim, e eu vi uma armadura muito forte em você, irmão. E eu vi uma espada muito bonita na sua cintura. Uma espada dourada. Amém. Eu vi um estádio de futebol, se eu não me engano era até o Maracanã. Eu nunca estive lá, mas a impressão que eu tive foi essa. E ia começar um jogo ali e o estádio estava cheio. Então um grande demônio estava no meio do campo, assim, enorme. E na arquibancada estava cheio de demônios horríveis, demônios horríveis. Amém. Eu tive uma visão quando estavam orando pelos hospitais. Eu vi num leito de hospital aquele Manuel Ferreira das Assembleias. Estava bem careca, assim, bem abatido. Então o anjo da justiça cravou uma espada no seu crânio. Amém. Deus me mostrava, pastor, muitas crianças, muitos, era incontável, eu via, crianças recém-nascidas, mortas, né, em trabalhos de macumba, de magia negra, mas era muito trabalho de macumba. E Deus me mostrava também uma cabeça de bode. E eu via nessa visão, né, quando Deus me mostrava, a ira de Deus se acendia. E Deus dizia, eu vou visitar. Né, os pais de santo, eu vou visitar. Aí Deus me mostrava o sinal, Deus dizia, o sinal vai ser a enfermidade no Ivani dos Santos. A enfermidade vai ser nele. Esse vai ser o sinal, porque Deus vai começar a atuar. Deus vai colocar a enfermidade nele e ele vai baixar o leito e Deus vai matar ele. Esse vai ser o sinal que vai começar Deus fazer a justiça dele em cima dos pais de santo. Deus mostrava isso para mim. Deus está me incomodando, me impelindo isso, para te dar uma palavra, Daiana. Deus tem um presente para você. Deus te ama muito, e Deus está separando um presente para você muito glorioso, porque Deus observou teu coração, Deus sonda o teu coração, e Deus vai te dar um presente. Você pode acreditar nisso. Deus também me mostrava, a irmã Késia está onde ela estiver agora, um anjo, um tempo atrás, agora ainda há pouco, visitou ela. E Deus dizia, irmã Késia, você pode pedir, que eu vou te dar. Deus dava essa palavra para a irmã Késia. Aqui, pastor, nesse bairro aqui, do Santo Cristo, quando começou a orar pelo tráfico, Deus vai matar muita gente aqui. Deus vai matar muita gente aqui. Muita gente, muito em breve. Muito em breve vai morrer muita gente aqui. Quando começou o culto, antes, Deus mostrava a porta da igreja até a rua da igreja tomada de fogo, pastor. E é impressionante que até essas motos que passavam
o fogo acompanhava na roda delas. Quando elas passavam, que eles passam ali muito correndo, o fogo acompanhava na roda delas. E Deus mostrava também, pastor, quando orava contra aquele macumbeiro, eu vi o anjo entrar com a cabeça dele na mão. Legava aqui na mão, chegava aqui na frente, jogava ela aqui na frente do púlpito como um troféu. Acho que é Ivani Ribeiro, o nome desse rapaz. Deus mostrava também, pastor, tipo um julgamento. Tinha um rapaz, ele adentrava na sala e sentava, na nuca desse rapaz estava escrito inocente. Deus mostrava nitidamente uma senhora com a criança chorando, sentado na cadeira. E um juiz, ele tinha um martelo, e na frente do martelo dele estava escrito culpado. E quando ele batia o martelo, o anjo da justiça cortava a cabeça dele. Ou seja, aquela culpa caiu sobre ele. Quando ele falava culpado e batia, o anjo vinha e cortava a cabeça daquele homem. E quando orava contra os macumbeiros, eu via quando o anjo entrava em alguns terreiros de macumba e quebrava uns tambores, né? Cortava a cabeça de alguns pais de santos. Via quando o anjo saía, deixava rastros de fogo, chegava nas encruzilhadas, tinham pessoas das encruzilhadas arriando despacho, ele ia lá e cortava, desfazia aquele trabalho, sabe? Foi uma verdadeira arruaça que o anjo fez. Amém, pastor.